Oi meninas, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Queria mandar um beijo para todas e me apresentar primeiro, né? Para quem não me conhece, meu nome é Renata. Eu acho que só a Diva me conhece, né? Talvez. Mas meu nome é Renata. Eu sou daqui de Guarulhos, moro em Guarulhos, mas eu e minha família nós frequentamos a igreja do Tatuapé. E vocês todas estão convidadas. Quando estiverem em São Paulo, venham no Tatuapé para a gente se conhecer pessoalmente. Vai ser bem legal. E eu quero, além de mandar um oi para vocês, também parabenizar vocês, porque eu tô sabendo que toda semana esse grupo de mulheres se reúne para buscar mais da palavra de Deus e para orar. Esses grupos é o que nos fortalece. Sem esse cuidado semanal e sistemático de buscar a palavra de Deus, de buscar a Deus em oração, a gente não cresce espiritualmente, né? Então eu fiquei muito feliz de saber dessa iniciativa que vocês têm, de se encontrar, de se fortalecer umas às outras, e é isso mesmo, nós mulheres temos mais é que buscar esses caminhos de fortalecimento umas às outras, de oração, de intercessão e de estudo da palavra de Deus, isso é bem legal. E hoje eu trouxe aqui um texto para nós meditarmos juntas, que está no livro de João. Se você puder, abra sua Bíblia aí no livro de João, o primeiro capítulo, e a gente vai falar de uma circunstância que aconteceu no comecinho do ministério de Jesus. Está lá, o texto que eu gostaria de ler com vocês está em João, capítulo 1, dos versos 43 até o 51. Do verso 43 até o fim do capítulo. São os últimos versos do primeiro capítulo de João. E aqui, o que estava acontecendo? Jesus já havia sido batizado e ele estava indo, então, chamando os seus discípulos. O comecinho do ministério de Jesus antes das bodas de Caná. E eu vou ler o texto todo para vocês, e aí aos poucos a gente vai fazendo as considerações necessárias. Algumas lições que a gente pode aprender desse texto. Verso 43 começa assim. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Ao chegar, encontrou Filipe e disse, venha, siga-me. Filipe era de Betsaida, mesma cidade de André e Pedro. Filipe então foi com ele. Mais adiante, encontrou Natanael e disse, encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, aquele anunciado pelos profetas. É Jesus, o filho de José, ele veio de Nazaré. Natanael perguntou, Nazaré? Você tá brincando, né? Mas Filipe insistiu, venha, veja você mesmo. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse, aí está um autêntico israelita, em quem não há falsidade. Natanael estranhou e perguntou, de onde você tirou essa ideia? Você não me conhece? Quando Jesus respondeu, antes de Jesus ir chamá-lo, eu vi você debaixo da figueira. Natanael então exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus disse, você acreditou porque eu disse que o vi embaixo da figueira? Pois você ainda não viu nada. Antes que essa história acabe, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Essa versão que eu li para vocês é a Bíblia, a mensagem. Mas se você ler na versão que você tiver em casa, você vai encontrar essa mesma história, talvez com uma tradução um pouco diferente, mas a história é a mesma. E eu vou contar para vocês, sinceramente, que eu pouco na minha vida tinha ouvido falar de Natanael. Pouco, quase nada. Mas quando eu li essa história assim com mais cuidado, mais atentamente, né? Aí a gente vai percebendo muitas lições que a gente pode aprender dessa história. E a primeira delas, a primeira lição é exatamente isso que vocês fazem em grupo. É buscar conhecer a palavra de Deus. Mas não só porque alguém falou, porque você ouviu um sermão, porque você assistiu a televisão e tinha um pregador falando e você toma aquilo como verdade. Não. Você tem que buscar por você mesmo conhecer a palavra de Deus. Nós
temos que buscar pessoalmente um estudo da palavra de Deus, um estudo sistemático, ou seja, constante, com frequência. E antes disso, buscar pelo auxílio do Espírito Santo em oração. Vou contar para contextualizar um pouco para vocês algo que eu encontrei no Espírito de Profecia que ajuda a clarear um pouco as nossas ideias e entender o contexto. Natanael era um homem que estava entre aqueles que seguiam João Batista, ou seja, nós sabemos que João Batista aconteceu o ministério dele antes do ministério de Jesus, justamente para anunciar a vinda do Messias. Então João Batista já estava, ele pregava, ele falava para as pessoas, ele advertia sobre os pecados, sobre o mal, e muitos já o seguiam, e muitos eram batizados, né, já por conta da palavra, da mensagem de João Batista. E Natanael estava nesse meio, junto com Filipe, inclusive. Eles eram amigos. E aí acontece que em determinado momento ali do ministério de João Batista, Jesus aparece para ser batizado. E conta o Espírito de Profecia que Natanael estava no grupo de pessoas que viram o batismo de Jesus. E aí, assim que Jesus aparece, João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquilo mexe com Natanael, porque ele olha não só ele, como todos os judeus da época, sabiam que estava chegando o momento do Messias aparecer, que diante das profecias, de tudo que já tinha sido escrito no texto sagrado, o Messias estava para chegar, eles estavam vivendo aquele período da história, só que os judeus esperavam o quê? Eles estavam aguardando um rei, um libertador que fosse governar sobre eles e libertá-los do jugo da escravidão e tal. E aí quando Natanael, com toda essa expectativa de vir um homem cheio de pompa, com poder, e aí Natanael olha e vê um homem simples, filho de um carpinteiro, ele olha, ele fala: não é possível que esse seja o Salvador, não é possível que esse seja o Messias. E aí Natanael fica angustiado e ele se retira e vai justamente para esse local que depois Jesus fala, ele vai para um campo e ele senta embaixo de uma figueira, coisa que ele já havia feito muitas vezes antes com o seu amigo Filipe, justamente para estudar as profecias. Eles refletiam sobre as palavras de João Batista juntos e tal, assim como vocês fazem aí, que se juntam para falar sobre a palavra de Deus. Pois então, Natanael e Filipe, eles faziam a mesma coisa, e eles tinham esse lugarzinho já para isso. E ali ele abre o coração a Deus. A primeira coisa que ele faz é pedir orientação do Espírito Santo. Ele fala: Senhor, eu estou confuso. Eu creio que na palavra, na mensagem de João Batista, eu creio que o Messias está para chegar, mas não era esse o Messias que eu esperava, não era esse o Cristo. Será que o que o João Batista falou é verdade? Será de fato que esse Jesus é o Messias? E aí ele, pedindo auxílio do Espírito Santo, começa então a estudar as profecias cada vez mais. Então ele faz uma busca pessoal. Ele não foi só porque ele ouviu João Batista falar. Ele não foi só porque o seu amigo Filipe falou. Ele não foi só porque ele ouviu a população da cidade comentando. Não, ele fez uma busca pessoal pela palavra de Deus, pela profecia, e ele buscou a orientação do Espírito. Então essa é a primeira coisa. Primeira coisa que a gente aprende: você precisa buscar a orientação do Espírito e estudar a palavra individualmente. A salvação é individual, né? Ela é intransferível, mas você pode influenciar a outros, mas cada um precisa fazer a sua reflexão, o seu estudo da palavra de Deus e a sua busca em oração para que você tenha um relacionamento com Cristo. A segunda coisa que a gente aprende já não é mais sobre a atitude de Natanael, é sobre a atitude de Filipe. O que Filipe faz quando Jesus o encontra e fala: segue-me? O que Filipe faz?
Felipe, a primeira coisa que ele faz é ir contar pro amigo dele, pro melhor amigo dele, aquele com quem ele estudava a palavra junto, aquele com quem eles ansiavam pelo Messias e eles eram amigos. Então a segunda coisa que a gente aprende é: assim que você descobrir a verdade, receber a bênção que é conhecer Jesus como seu Salvador, a gente precisa sair e contar para as pessoas. Você precisa, é um ministério. Na vida de cada converso, nasce um ministério. Porque você precisa falar para os seus vizinhos, você precisa falar para os seus amigos, seus colegas de trabalho, seus parentes, os seus filhos, as pessoas que estão contigo no colégio, na faculdade, seja lá quais sejam os locais que você frequenta. Mas você precisa contar. Foi o que Felipe fez. Felipe correu para contar para Natanael. E aí então, Natanael, nesse momento onde Natanael está lá em oração, em busca pela orientação do Espírito para que Deus o dirija pelo caminho certo, chega Felipe e fala: amigo, encontrei. E o verso fala assim: encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, aquele anunciado pelos profetas. Quando ele fala isso, o coração de Natanael sente que foi a resposta de Deus para a oração dele. Ele fala assim: cara, eu tava orando agora por isso, e aí Deus te mandou, e isso acalmou o coração dele, e ele se encheu da certeza de que ele estava no caminho certo. Aí nisso, Felipe fala: é Jesus, o filho de José, aquele de Nazaré? Pronto, as expectativas de Natanael se desmoronam de novo. E ele fala assim: você tá brincando? Em outras versões diz assim: e será que dá para vir alguma coisa boa de Nazaré? E por que ele fala isso? Porque como um estudioso profundo das escrituras e profecias, ele sabia que o Messias viria de Belém, não de Nazaré. Por isso que nessa versão ele fala assim: você só pode estar brincando. Aí o que Felipe fala para ele? Felipe fica argumentando? Não. Ele fala: venha e veja com seus próprios olhos. Isso também nos ensina que muitas vezes não vale a pena argumentar com certas pessoas. O melhor que nós temos que fazer é falar para a pessoa: venha e veja, experimente você próprio. Ou então, veja a minha vida, olha que vida transformada que eu tenho hoje. Olha a vida que eu vivi, olha a pessoa que eu sou hoje. A sua vida deve testemunhar. E muitas vezes a sua vida, a sua conduta vai falar muito mais alto do que qualquer palavra que você pode dizer. Aí então, Natanael corre e vai junto. Porque Felipe fala: venha e veja com seus próprios olhos. E Natanael vai. E aí chega o momento mais bonito dessa história. Antes de Natanael falar alguma coisa, Jesus vê Natanael chegando. E ele diz: aí está um israelita em que não há nenhum problema, onde não há falsidade. Aí está um autêntico israelita em quem não há falsidade. Está no verso 47. Natanael estranhou e falou: escuta, como você sabe? Você me conhece? E aí Jesus diz para ele: eu te vi antes de Felipe chegar lá embaixo da figueira. Gente, a coisa mais linda que eu quero mostrar para vocês com essa história hoje é que Jesus está te vendo. Eu não sei o problema que você está vivendo na sua vida. Aliás, a nossa sociedade inteira está vivendo um problemão, que é essa pandemia de Covid-19. Mas nós podemos ter a esperança de que não estamos sozinhos nisso. Mesmo em meio às nossas angústias, mesmo em meio a essa situação difícil, muitas pessoas perdendo o emprego, muitas pessoas morrendo. A gente não deve viver nessa atmosfera de lamento, de tristeza e de murmúrio, não. Nós devemos elevar os nossos olhos para o céu e agradecer a um Deus que nos vê. Quando você, na sua angústia, na sua tristeza, na sua preocupação, entra no seu quarto e ora, Jesus está te vendo. Jesus viu Natanael antes de Filipe encontrar, e foi isso que mudou a história de Natanael. Nessa hora, Natanael exclama: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Então ele já proclama que ali acabou qualquer dúvida. E Jesus fala: você acreditou só porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Pois coisas muito maiores você verá.
Isso serve para mim e para você também, queridas. As pessoas que veem Jesus de longe, que estão longe de Jesus, Jesus está observando todas elas. Jesus nos olha, nos enxerga, vê cada movimento, cada falha, cada erro, cada acerto. Mas no dia que você se aproxima dele, ele fala: coisas muito maiores você verá. Antes que essa história acabe, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Amém? Não é maravilhoso? É maravilhoso saber que se você se achegar junto ao Mestre, coisas maravilhosas você ainda vai ver. Coisas muito boas Deus tem preparado para você, minha querida irmã. E para mim também. O problema tá aí. Só que, gente, nesse mundo, os problemas sempre acontecerão. Eles sempre existiram e sempre existirão. Mas nós temos que ter a confiança de que Jesus está nos vendo em qualquer circunstância, quando você está de joelhos, dobrando os seus joelhos e clamando a Ele por uma resposta, por um auxílio, pelo conforto, pelo emprego, pela saúde. Jesus está te vendo e coisas maravilhosas Ele tem guardado para você. Para terminar, eu quero te convidar só para ler o texto de Salmo 139, 1 e 2. Vocês já devem conhecer, e eu vou ler nessa versão aqui da mensagem. Ela é uma versão mais contemporânea, e ela fala assim, Salmo 139, 1 e 2. Ó Eterno, investiga minha vida, faz um apanhado de todos os fatos, sou como um livro aberto para ti. Mesmo de longe, sabe o que estou pensando, sabe quando eu saio e sabe quando eu volto, nunca estou fora de suas vistas. E continuando ele diz, você, Senhor, sabe antecipadamente o que eu vou dizer antes mesmo de eu iniciar a primeira frase. Olha atrás de mim e lá estás. Depois eu olho para cima e lá estás também. A tua presença é constante em torno de mim. Isso é maravilhoso, embora eu não consiga ver completamente. Tenha certeza de que o Senhor está te vendo por detrás, por diante, pelos lados. Jesus te vê orando, Jesus te vê dormindo, Jesus te vê nas suas lutas e Ele tem algo maravilhoso guardado para você. Um beijo para vocês e eu quero só convidar vocês para uma oração rápida. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigada, Senhor, porque Jesus está nos vendo mesmo em meio às tempestades que vivemos, porque existe uma esperança para nós, porque nós não estamos sozinhas, que nós possamos confiar totalmente em Ti todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meninas, e um dia eu espero estar aí numa terça-feira com vocês. Beijo!